12%, a contribuição do patrão, que é o dobro do trabalhador, e a contribuição do governo, de diversas fontes, inclusive da loteria, das exportações, do COFINS e de várias outras fontes. Ou seja, são várias fontes para manter o atual sistema de previdência. E a proposta que o governo apresentou aí só vai ter o dinheiro do trabalhador, só o do trabalhador, e vai colocar no banco, não é nem na conta do governo, não, no banco particular. E isso chama capitalização. E o seu dinheiro vai ficar lá, e o banco vai especular no mercado, vai ficar com uma parte, porque para guardar o seu dinheiro, o banco cobra de 40% a 50% do que você deposita, e é assim que está lá no Chile, e geralmente, por esse sistema de capitalização, quando um trabalhador contribui por 35, 40 anos sobre 2 salários mínimos, tem recebido de volta em torno de 35 a 30% do salário mínimo. E no caso do Chile, como é uma capitalização individual, estão entendendo? A capitalização individual. Esse dinheiro é o que tem para quando você aposentar. No caso do Chile, essas capitalizações dão apenas para 5 anos depois da pessoa se aposentar. Então esse é o quadro. E o que a gente quer chamar a atenção? O que isso tem a ver com o processo atabalhoado e político do julgamento do Lula? É que sem o Lula nas eleições, ganhava esse projeto que aí está. Ganhava esse projeto que está se apresentando, esse projeto que já entregou o nosso petróleo, que já acabou com o direito do trabalhador, que está entregando as nossas estatais e que agora quer entregar a nossa aposentadoria, e entregar a nossa aposentadoria para os bancos. Então é isso que nós estamos aqui hoje. Eu quero passar a palavra aqui também para o companheiro Valmir Mendes, da direção estadual do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, amigos e amigas, Mauro Rubem. Nós estamos aqui, como você disse, cumprindo aqui uma agenda nacional, né, da Jornada Lula Livre, e a agenda aqui é rápida, aqui feita da Justiça Federal, na verdade é dar o grito pela justiça. Né? A justiça, nós já queremos acreditar nela, mas com a justiça imparcial, e o que nós estamos vendo no Brasil não é isso. Nós estamos vendo aí as movimentações aí de vários grupos políticos, uns aí com prova robusta, de ter, inclusive, desviado verbas pública, visivelmente aí, caminhão cheio de dinheiro, e os caras estão soltos. E aí ela é imparcial na medida que de fato não pratica uma justiça para todos, todos e todas. Então, nesse sentido, nós estamos aqui cobrando a justiça brasileira que de fato seja imparcial, e a questão do Lula foi como você disse mesmo, foi uma decisão aí que ninguém viu, sem prova, sem nada, e ele continuou preso. Quer dizer, estava marcado aí para o Supremo Tribunal Federal, para hoje, para apreciação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, para se tomar decisões com relação à prisão de segunda instância. E adiaram, a pedido de outras forças maiores, adiou-se, não está nem na pauta, não sabe nem quando vai entrar na pauta. Então, como diz, é isso, não é só questão de decisões parciais que a justiça brasileira está tomando, mas tem por trás de tudo isso aí toda uma estratégia aí de violação e de destruição dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, seja do campo ou da cidade, inclusive trabalhadores da justiça brasileira, a Justiça Federal, também está no bojo dessa tal reforma, que não é reforma, quer acabar com a reforma da Previdência, na verdade,
acabar com uma reforma da Previdência Pública e entregar, não é, o sistema de regime de capitalização, que é os bancos, né, controlado por eles, não é, coisa que não deu errado, já no levantamento feito, 32 países que foi aplicado essa reforma de tipo capitalização, 18 já estão recuando, né, estão recuando, que é o caso do Chile, por exemplo, foi citado aqui por Mauro Rubio, né, e que lá as pessoas, salário mínimo de R$ 1.500, o cara está recebendo R$ 600. Então é uma destruição, é a destruição de direitos, acabar com a Previdência Social e Pública. Então essa é a estratégia do governo Bolsonaro, que não é diferente da estratégia aqui também do Caiado, né, Portanto, todos os trabalhadores e trabalhadoras, seja do serviço público ou privado, do campo e da cidade, inclusive trabalhadores de segurança pública também, trabalhadores da justiça, dos trabalhadores inclusive do judiciário também, vão ser afetados por isso. Vão ser afetados por isso. Então nós queremos que justiça em todo sentido, garantir direitos, a previdência pública para todo o povo brasileiro, sobretudo os mais necessitados. Os mais necessitados precisam da previdência pública. Então essa é a ganância, dessa reforma do governo Bolsonaro, dos banqueiros, de ter o controle, entrar nesse mercado aí com o objetivo de se enriquecer, se enriquecer do dinheiro público, Então nós estamos aqui, em nome da direção estadual, aqui dando esse recado para toda a vizinhança, os moradores aqui trabalhadores que moram no prédio, trabalhadores aqui da Justiça Federal, também é trabalhador, precisa de previdência pública também. Enfim, a imprensa, todos os trabalhadores precisam da previdência pública. Então, o que está em jogo no Brasil, é a destruição de todos os direitos do povo brasileiro. Então, nesse sentido que a gente está aqui dando um recado, cada um de vocês. Isso, Alan. O Alan vai estacionar. Temos aqui uma intolerância da Justiça Federal. Está aqui um espaço para poder parar, mas a Justiça Federal não deixa. Então está sendo obrigado a fechar a rua, para deixar essa vaguinha aqui, para ficar os cones aqui. E eu gostaria muito que o diretor da Justiça pudesse descer aqui para conversar. Porque já que essa autoridade existe, que ela apareça aqui para conversar. Aí está tumultuando, inclusive para as pessoas que estão passando aqui na 19. Mas nós vamos continuar, porque, na verdade, o que nós íamos fazer aqui, a Constituição nos garante, que é justamente protestar o que nós não concordamos com o que está acontecendo nesse país. E aí o Valmirantes falou aqui muito bem. Você que está aqui ouvindo, o que está acontecendo nesse país, amigo? Salário mínimo não chegou nem a R$1.000 e não vai chegar tão cedo. Por quê? Porque agora o governo que aí está, fazendo até pior do que o Temer, está aprofundando a crise do povo brasileiro. Acabou com o direito do trabalhador, com a reforma trabalhista. E esse governo que aí está, agora ainda quer piorar mais a coisa para o trabalhador. E isso tudo tem a ver porque o nosso país tinha problema, como sempre teve, mas não tinha tanto sofrimento com o povo como está tendo agora, após a retirada da Dilma, sem nenhum crime. A partir daí, nós temos um país que está indo para a beira do caos. E o caos agora maior é qual? É justamente o fim da aposentadoria. Esse é o objetivo que o governo agora tem. Acabou com o direito do trabalhador, pegou o dinheiro do orçamento, através da emenda constitucional 95, criando caos na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura, entregou o petróleo do povo brasileiro, o pré-sal. O Brasil tem a terceira maior área descoberta de petróleo do mundo,
A partir disso, ele entregou esse petróleo e nós estamos agora passando as dificuldades. E aí o que o governo apresenta? Apresenta a reforma da Previdência, que é, na verdade, a destruição da aposentadoria. Eu acho que é importante, aí eu quero até sugerir para o trabalhador, para a trabalhadora que está aqui nos ouvindo, tem um sitezinho que chama reajaagora.org.br. Lá você pega todas as informações sobre o que é essa reforma da Previdência. Que, na verdade, o que ela faz? Ela diminui o valor se você conseguir aposentar, ela faz com que o tempo de aposentadoria vai para 40 anos, cria um piso para a aposentadoria de R$400, inicialmente eles falam que é para o regime do BPC, que é aquelas pessoas que não conseguiram contribuir, mas que ao longo do tempo, porque também tira da Constituição a obrigatoriedade da correção dos benefícios da Previdência anualmente, e com isso o valor da aposentadoria vai se desgastando, vai se deteriorando, né? E em algum momento ele vai chegar a ser metade do salário mínimo ou menos, como é no Chile, como é na Espanha, como é no México, como é em vários países que essa reforma foi colocada. E isso tudo tem a ver com a decisão política do grupo que conduziu o golpe, tirou a Dilma e que faz um julgamento político perseguidor contra o Lula, impedindo dele ser candidato, e se fosse candidato o resultado era outro, e desse jeito continua com o seu processo de retirar o direito do povo. Então é isso que nós estamos aqui protestando, é justamente isso que nós viemos aqui dar o nosso recado, porque nós, apesar de tudo, nós não desistimos de lutar pelos nossos direitos, pela justiça, para que a justiça faça o seu papel. Não pode haver justiça perseguidora, não pode um juiz que virou ministro da justiça, né, ser taxado de um juiz isento para julgar as coisas do país. E ao mesmo tempo, o que é que nós estamos vendo? É o sofrimento do povo. Vejam bem, aqui nesse prédio, provavelmente a maioria são concursados. Esse governo que entrou através do golpe está acabando com o concurso público. Isso é bom para o povo brasileiro? Isso é bom para a sociedade? É bom para o povo? Claro que não, porque vai haver serviço público. O que não vai ter é gente selecionada entre os melhores do povo. Vai ter o que? A indicação, o envolvimento político, como já foi na época, inclusive na época que nós tínhamos aqui no país, antes dessa Constituição, que não havia exigência de ter concurso público. Então essa que é a realidade que nós temos hoje. Por isso nós estamos aqui nessa jornada e entendemos que essa é uma discussão do momento, porque o que se está vendo? Nós estamos vendo que existe hoje no Brasil um interesse do grupo que assaltou o poder político nesse país de fazer com que os nossos interesses legítimos, seja a riqueza do povo brasileiro, seja a riqueza como petróleo, como minério, como as nossas estatais, seja o direito do trabalhador, que nós estamos vendo aí o que aconteceu, seja agora a aposentadoria, seja o funcionamento do serviço público, porque o que a gente está vendo? Eu sou trabalhador da saúde, o que está acontecendo com a saúde? A saúde agora, esse ano de 2019, vai ter um orçamento de 9 bilhões de reais a menos em relação ao orçamento do ano passado. Isso é decorrência de quê? Decorrência da emenda constitucional 95. Então é esse o conjunto das coisas que aqui estão acontecendo, e nós cumprimos uma agenda de luta e não nos cansamos de procurar conversar, despertar, dialogar com o povo,
porque é assim que é preciso romper essa comunicação que manipula as pessoas, que ilude, que engana, né? Estão aí dizendo, olha, o país vai poupar R$1 trilhão em 10 anos com a reforma da Previdência. Vamos fazer a leitura correta dessa informação. Os banqueiros vão tirar R$1 trilhão da poupança pública. É assim que deveria ser a chamada, tenente. Porque os banqueiros vão tirar esse dinheiro. Tirar da aposentadoria do povo. E mais, esse sistema que eles estão propondo é um sistema que realmente vai provocar a redução dos direitos do povo, o salário vai reduzir, o direito da trabalhadora, por exemplo, para licença maternidade, vai estar comprometido. Por quê? É simples. Atualmente, o sistema, ele mantém vários benefícios, a aposentadoria, licença maternidade, licença para tratamento médico, outras licenças, afastamento diversos, mantido pelo atual sistema, que é solidário e que tem várias fontes de financiamento. O novo sistema, que é colocar o dinheiro nos bancos, que é o de capitalização, só vai ter o dinheiro do trabalhador. A senhora está me entendendo? Somente o dinheiro do trabalhador. E o dinheiro do trabalhador não é suficiente para mantê-lo mais do que 5 anos. Isso está provado, por exemplo, no Chile, né? Eu vi uma informação hoje, Valmirantes, inclusive lá do Japão. Lá no Japão, que também montaram um sistema como esse, como a aposentadoria lá também ficou muito baixa, e na verdade não pode nem ser chamada aposentadoria, é uma poupança que fica lá o dinheiro, e o que tiver te paga por mês, o dia que acabar, acabou. É assim que tem. Então, lá no Japão, os aposentados que já não conseguem se manter, não tem fonte de renda, não tem jeito, estão cometendo crimes, né, deliberadamente, para serem presos, para ficar na prisão, porque pelo menos na prisão tem onde morar e o que comer. Isso é um retrato desse projeto mundial que o Brasil hoje está submetido. E tem tudo a ver com o golpe, gente. Essa que é a questão. Nós não queremos que ninguém deixe de ser julgado, mas nós queremos julgamento justo. Não se pode prender em segunda instância, e muito menos o processo que foi acelerado, superando inclusive os prazos, fazendo um julgamento dentro do calendário eleitoral. E o resultado é esse que nós estamos vendo no Brasil, né? E nós sabemos que isso vai estar provocando, com certeza, mais sofrimento do povo brasileiro. E é importante falar aqui, que aqui deve ter muito servidor público, né? Como é que vai ficar a aposentadoria do servidor público nessa destruição da Previdência que está aí o projeto? É muito grave, é muito sério. É preciso que cada trabalhador aqui e cada trabalhadora saiba o que está na lei lá, na proposta da emenda constitucional 06. Então lá está dizendo claramente que a aposentadorias do servidor público, ela passa a ser regida pelas regras que ela está. Vai ter que ter no mínimo 20 anos de serviço. A partir dos 35 anos, para homem, começa a receber 60% de uma média rebaixada. E para receber 100% da média rebaixada, vai ser depois dos 40 anos. Vai ter esse atual fundo que nós temos hoje, de previdência, que o patrão paga, o trabalhador paga e o governo paga. A tendência dele é ele deixar de existir, porque se o patrão contratar o trabalhador, ele vai querer contratar pelo novo regime de previdência, que o patrão não vai pagar 20%, 22% sobre o salário do trabalhador, entende? O governo também não vai querer abrir concurso público, porque ele está dizendo que já não vai abrir, e se caso fizer, vai querer colocar também no novo regime.
Então, os atuais aposentados e os próximos aposentados, por esse atual regime, caso a emenda constitucional seja aprovada, passam a ser um terror a vida deles, porque não vai ter dinheiro para manter, porque hoje nós temos um sistema de previdência que arrecada de 600 a 700 bilhões de reais por ano, tá? Apesar dos desvios, apesar de tudo que nós temos, mas temos aí essa arrecadação. Com o novo sistema, a tendência é migrar os trabalhadores desse atual regime para o de capitalização, e aí vai faltar dinheiro. Então é preciso que o trabalhador, a trabalhadora, particularmente o servidor público, saiba o que está acontecendo. E nós temos uma leitura muito tranquila, que tudo isso compõe o interesse de um grande golpe, né, que se instalou no Brasil após o afastamento da Dilma sem provas, o julgamento precipitado e acelerado e político do Lula, impedindo que ele fosse candidato, para que qualquer um ganhasse desse campo aí, que aí está hoje promovendo isso. Por isso, nós ficamos aqui fazendo esse protesto. Eu quero dar mais oportunidade uma vez aqui para o Valmirantes, e em seguida, Valmirantes, nós vamos fazer a partir das nossas conclusões do nosso ato de hoje. Então, Maurício, aí dando continuidade aqui, hoje a Jornada Nacional em Brasília está ocorrendo nesse momento em frente ao Supremo Tribunal Federal, atividade aí, cobrando do Judiciário Brasileiro posições imparciais, que de fato faça justiça, e fazer a justiça é desconsiderar essa condenação indevida do Lula. Nesse exato momento também está ocorrendo também atividade ali na Tocantins, na Anhanguera. Então são atividades que já estamos fazendo a nível de Brasil, e aqui em Goiás nós estamos aqui em frente à Justiça Federal, dando esse recado importante, aqui para os trabalhadores e trabalhadoras aqui das mediações, trabalhadores da Justiça Federal, que nós devemos cobrar enquanto cidadão brasileiro, cobrar o direito que é nosso, o direito à justiça, direito ao trabalho, direito à seguridade social. Então é isso que nós estamos aqui dando esse recado, e a luta, nós estamos aqui para a Jornada Nacional, que ela vai continuar amanhã aqui em Goiânia, com a visita também da presidente Gleisi Hoffmann, presidente do PT Nacional, uma grande atividade na Universidade Federal de Direito, amanhã às 18 horas, um debate e também contra a Previdência Social. Então essas informações, esse diálogo que nós estamos procurando com a sociedade, e que de fato o Brasil, do jeito que está indo, dentro de pouco tempo, está se consolidado aí a maior pobreza, o maior desemprego que já está, a falta de trabalho, a falta de seguridade social, enfim, a saúde sendo precarizada, a educação sendo conduzida por pessoas que não sabem nem o que é o conceito de educação do povo. Então, nós temos que denunciar isso à sociedade, o que nós estamos fazendo aqui, agora aqui em frente à Justiça Federal. Isso, Valmirantes, muito bem. Olha aí, pessoal, quero voltar a sugerir para você que está aí passando, que alguns concordam, outros discordam, isso é da democracia e do direito, como é o direito nosso de manifestar e usar a palavra e falarmos o que nós entendemos. Eu quero sugerir para você pegar o seu celular e entrar aí, colocar assim, reajaagora.org.br, certo? reajaagora.org.br. Você vai ver um conjunto de informações que te interessam. Começando aqui, por exemplo, pelo aposentômetro. Pega lá e vê aí, aposentômetro. No reajaagora.org.br lá tem um aposentômetro. E aqui você pode calcular o que acontece com você hoje na aposentadoria. Então, por exemplo, você entrando aqui no linkzinho do aposentômetro, o que você vai ter lá? Você vai ter uma calculadora que vai calcular
como você pode aposentar pela regra de hoje e como vai ficar a sua situação se essa reforma da Previdência passar, né? E no geral, principalmente os jovens que estão iniciando a carreira, vão ter que trabalhar 10 anos a mais para poder ganhar menos. E lembrando que houve a reforma trabalhista, que esse trabalhador está muito mais fragilizado, ele não consegue fazer com que a sua aposentadoria chegue ao final. E aí tem aqui um dado que eu acho importante para a gente partir para os encerramentos, só para vocês terem uma ideia, que hoje o Brasil é um país muito injusto e muito desigual, né? 70% do trabalhador ganha até 3 salários mínimos, né? 70%, quase 80%. E aí nós temos, para poder equilibrar e fazer com que a economia gire um pouco mais, o abono salarial do PIS/PASEP, que hoje esse regime de previdência paga. E ele paga como? Paga um salário mínimo para quem recebe até 2 salários mínimos ao longo do ano, não é? Esse é o PIS/PASEP, que aí quem recebe sabe. A proposta aí, ó, do Bolsonaro, do Caiado, que o Íris também aprova, rebaixa isso para um salário mínimo, fazendo o quê? Atualmente, com a regra atual, são 21 milhões de brasileiros que recebem o PIS/PASEP. Com a nova regra, vão ser mais ou menos 1 milhão e pouco. Então, quase que 20 milhões de trabalhadores serão prejudicados, né? Serão quase que 20 milhões de salários que serão retirados da circulação da economia para poder atender interesses banqueiros, porque a reforma da Previdência é, na verdade, enriquecer mais ainda os banqueiros. Então está aqui o aposentômetro. E aí, como eu disse também aqui para os colegas que são servidores públicos, não é? Aqui também tem um link para você ver a situação específica, né? Seja do servidor público, tá? Seja dos professores, que é outra categoria que vai ser profundamente atingida, né? Temos aqui também o regime geral de previdência. O regime geral de previdência vai ser massacrado. É o fim da aposentadoria. Falo para você aí acompanhar o que eu estou dizendo aqui no site reajaagora.org.br. Como é a capitalização? A capitalização é onde os bancos vão botar a mão no dinheiro da Previdência, na sua aposentadoria. As regras de transição, elas são penalizadoras, né? Para as mulheres, essa reforma da Previdência é um crime contra as mulheres. As mulheres já têm dupla, tripla jornada de trabalho, que já ganham menos que os trabalhadores, agora vão ter que trabalhar mais e ganhar menos ainda. Então, é uma reforma que, na verdade, nós não chamamos de reforma, é a destruição da Previdência. Então, eu quero aqui agora partir para o encerramento. Nós estamos cumprindo uma jornada de luta, outras terão, né? Nós entendemos que essa situação grave que o Brasil está passando hoje é decorrente de um golpe contra a democracia. A Constituição brasileira não está sendo respeitada e a partir disso está se instalando um regime de força que, aliás, está querendo até apagar a história dessa situação crítica de tortura, de desaparecimento, de morte que nós tivemos durante o regime militar, e agora estão dizendo que isso não aconteceu, né? Essa é uma situação que nós estamos vendo. Então, nós entendemos que é preciso reagir, e para essa reação ter força, nós queremos um julgamento justo para o companheiro Lula, porque esse julgamento foi feito para ele não ser candidato, e não sendo candidato deu no que deu. Um governo que aí está, que não tem outro interesse a não ser entregar a riqueza do povo brasileiro para, principalmente, os americanos, que vocês estão vendo. Por isso, nós viemos aqui na jornada Lula Livre
e voltaremos outras vezes, quantas vezes precisar, e estaremos também fazendo novas ações. O 1º de maio está chegando, uma greve geral está sendo construída, porque nós não vamos ficar quietos diante do que está acontecendo no Brasil, que é justamente a destruição do nosso país, a retirada do direito, fazendo com que a classe trabalhadora, e aí eu alerto o pequeno empresário, médio comerciante, empresários que precisam do comércio aqui no Brasil. Uma pergunta simples: um aposentado recebendo R$400 vai colocar o filho para estudar aqui numa escola? Vai consumir alguma coisa? Vai fazer algum... Então nós chamamos a atenção do conjunto da sociedade, porque é muito grave o que está acontecendo. Então nós vamos aí, Elano, som na caixa, muito obrigado aqui, os companheiros e companheiras que aqui vieram, e assim que a gente vai estar fazendo. Agradecer aí a Polícia Militar, que diferentemente aqui da Justiça Federal, ela tem compostura para tratar em situação como essa, Mas nós vamos voltar, porque nós estamos, apesar de muita gente no judiciário não está entendendo, nós também estamos defendendo esse país que tem uma justiça que seja à altura do povo brasileiro. Muito obrigado.